Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre crianças hospitalizadas, como que você pode lidar com essa situação, se o seu filho está precisando passar por uma internação, que eu sei que não é fácil. Eu trabalhei por muito tempo, com crianças no hospital, com oncologia pediátrica, crianças que estavam em tratamento de câncer. É um tratamento muito difícil, é um tratamento crônico, que significa o quê? A criança ficar por muito tempo hospitalizada ou várias vezes, em períodos curtos de tempo, ela tem que várias vezes ficar no hospital internada, E nesse caso, além da criança ficar internada, ela ainda passa por muitos procedimentos. Ela passa por muitas punções venosas, quando pega a veia. Ela passa por um tratamento de quimioterapia muito pesado, então ela tem muitos efeitos colaterais com isso. Muitas crianças têm que fazer cirurgia. Então, é um tratamento muito pesado para a criança e para a família. E aí eu queria trazer um pouco dessa experiência e falar sobre um pouco como que vocês conseguem ajudar o seu filho, se você tem que acompanhar ele no hospital, Eu sei que isso não é fácil. Então vamos lá. Uma das coisas que eu quero falar que com certeza ajuda muito, a principal, é a comunicação com a criança. Minha filha tá aqui do lado, tá brincando ali. Essa comunicação com a criança. Então, a comunicação, ela é muito importante para acalmar a criança. Às vezes o adulto, ele pode ter um pouco de receio, eu entendo totalmente, A gente às vezes quer proteger o nosso filho e quer ficar escondendo as coisas que parecem muito difíceis de lidar, E às vezes não fala o que vai acontecer. Ai, meu Deus do céu, vai ter que furar de novo a veia dessa criança, ela vai chorar. Só que quanto mais você esconde, mais ansiedade e medo causa na criança. Então, principalmente você que é pai e mãe, que é o cuidador principal da criança, que é em quem a criança confia, conte para ela com clareza o que vai acontecer com ela. Por mais que isso seja difícil para você, por mais que isso te doa o coração, seja claro com ela. Fale, filho, você vai precisar receber um remédio, só que vai ter que furar. E aí vai doer, você tem que falar a verdade também para a criança, porque não adianta você mentir e aí chega daqui a 5 minutos, a criança vai estar com dor, Ela vai ficar com aquela dor e ela vai ficar com essa sensação também de que você mentiu para ela. Então fale, e pode ser que ela chore assim que você falar, pode ser que ela comece a gritar e falar não. Isso ela vai fazer também na hora de furar. Então não adianta a gente ficar tentando evitar o sofrimento. Fale, porque isso, mesmo que ela chore quando você falar com ela, você está passando confiança para ela, mesmo assim. Então, ponto 1 é você ter uma comunicação clara com a criança. E daqui a pouco eu vou falar como que você consegue se comunicar, mesmo com crianças muito pequenas, assim, do tamanho da minha filha já. O segundo ponto é você estar presente. A sua presença é o que mais vai acalmar a criança, mesmo que isso signifique você ter que ficar segurando ela, entendeu? Mas não pense que você vai estar sendo uma pessoa que vai estar causando aquilo porque é você que está segurando a criança, não. A sua presença é o que vai dar força para ela, mesmo que ela chore, É uma criança, vai chorar porque está doendo. Mas a sua presença é o que vai dar força para aquela criança conseguir passar por aquela situação. Então esteja sempre ali presente, não tente fugir ali daquele procedimento que for feito. E se por um acaso ainda existir algum lugar que queira que o pai ou a mãe saia, não saia. É seu direito e direito do seu filho você estar presente com ele, tanto durante os procedimentos invasivos quanto na internação. Então, a criança tem esse direito, é garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que um acompanhante, seja pai, mãe ou qualquer outra pessoa que cuide da criança, esteja presente com ela durante a internação e durante os procedimentos invasivos, tá bom? E como é que você comunica para a criança, então? Existe uma técnica que eu usava no hospital, que ela se chama brinquedo terapêutico. O brinquedo terapêutico, ele serve para 3 coisas. Ele serve para você explicar situações para a criança, então procedimentos invasivos, cirurgia, etc. Ele vai servir para você
fazer a criança poder expressar o que ela está sentindo. Então ela vai ficar estressada, tanto pela internação, quanto pela separação de familiares, né? Seja pai, mãe, irmãos, avó, enfim, separação, estar longe de escola, se for uma criança que já vai para a escola. Tudo isso vai gerar um estresse na criança. Então, através do brinquedo terapêutico, ela vai poder expressar essas emoções, inclusive raiva por conta de procedimentos que ela está sendo submetida. Ou então, se ela for uma criança que precisa recuperar alguma função, ela vai conseguir recuperar essa função. Então, se a criança fez uma cirurgia e precisou ficar lá com a perna engessada, com o braço engessado ou com alguma parte parada, e ela precisa se recuperar, o brinquedo ajuda. Se ela precisa recuperar a parte de respiração, o brinquedo vai ajudar. Então ele tem essas 3 funções. Quando você vai explicar as coisas para a criança, você vai explicar dramatizando com o brinquedo, não é algo difícil. Você vai pegar um boneco, pode ser um boneco que ela goste, pode ser um outro boneco que é só para isso, mas você vai usar um boneco e vai fazer exatamente o que vai ser feito nela, no boneco. Então, se for uma punção venosa, você vai pegar uma agulha, vai furar o boneco. Se for uma cirurgia, você vai explicar, você vai pegar ali, vai cortar, vai falar, olha, vai acontecer isso, isso e isso, mas aí você explica também. Mas ele tá dormindo, ele não vai sentir dor porque ele tá dormindo. Se for na punção venosa, você vai falar, olha, vai doer, mas ele pode chorar. Só que o que ele não pode fazer é o quê? Mexer o braço, porque se ele mexe o braço, a gente não consegue encontrar a veia, fica mais difícil, tem que furar mais vezes, entendeu? Então você vai explicar tudo isso para a criança, vai fazer isso no boneco, vai limpar com algodão, vai pegar a agulha, vai furar, vai colar uma fita. Tudo isso você pode fazer no próprio hospital. Eu fazia com as crianças quando eu era enfermeira, eu mesma pegava os instrumentos e fazia no boneco. Mas se por um acaso você não estiver no hospital, você estiver em casa, use o que você tem, mas use uma agulha de verdade e pode furar ali o boneco de verdade, entendeu? Pega uma fita e cola e explica isso para a criança. Depois que você explicar tudo, então você, que eu falei, você explica bem direitinho, do começo ao final. Explica por quê de uma forma simples, faz no boneco e pronto, e termina o procedimento. Você vai deixar a criança fazer. Isso também é muito importante, porque a chance que a criança está tendo de ser o ativo daquela situação. O que estão fazendo com ela não está sendo só a pessoa que recebe aquela dor, ela está podendo fazer, e isso ajuda muito. Então você vai deixar a criança fazer também. E ela vai pegar a agulha de verdade, não fique com medo, você está ali do lado, vendo. Ah, mas ela se espetou com a agulha. Uma espetadinha só, ela não vai matar, de verdade, gente. Primeiro que nunca nenhuma criança se espetou enquanto eu estava fazendo com ela. E eu fiz com crianças muito pequenas, de 3 anos. Mas mesmo que ela se furar, é um furinho pequenininho, não vai ter nenhum problema, né? Certifique-se que a sua agulha está limpa, você vai lá, passa um álcool também se for uma agulha de casa, tá bom? E aí ela vai fazer. Faz devagar, deixa ela manipular, deixa ela furar quantas vezes ela quiser, isso ajuda muito. E isso é mágico, a criança, ela realmente consegue compreender o que vai ser feito com ela através disso. E ela tende a colaborar muito mais, ela tende a não ficar se debatendo, ela tende a realmente deixar aquilo, por mais que ela chore, que nem eu falei, você vai falar, pode chorar, só não pode mexer. Porque ela sentir aquilo não é um problema, né? Mas às vezes ela ficar se debatendo realmente impede, né? Com que a gente não consiga mais fazer o procedimento. Isso facilita muito, principalmente para a criança, assim. É muito benéfico para ela. Se for no caso dela só extravasar as emoções dela, você simplesmente vai só olhar ela brincar. Você deixa ela brincar com o boneco. Isso você pode fazer, na verdade, diariamente, tá? Porque isso, a criança passa por momentos estressantes, não só quando ela está hospitalizada. Mas aí você deixa ela brincar com o boneco e ela fazer o que ela quiser, sem você interferir em nada. Você só vai olhar. A não ser que ela peça para você segurar alguma coisa, você segura, mas você não sugere nada para ela, você não vai ficar falando, mas o que ela falou? Mas por que ela falou isso? Não pergunta nada. Pode parecer estranho se você tem o costume de interagir muito com a sua criança, pode parecer estranho você só ficar olhando, mas é assim mesmo, porque isso é o que vai dar a chance da sua criança falar o que ela quiser. Se a criança tiver também alguma atitude violenta ali na hora de bater, de furar, pegou uma faca de brinquedo e tá cortando a cabeça, não precisa se preocupar.
isso tudo faz parte do que ela está sentindo, e ela colocar isso para fora alivia ela. Então, não se preocupe, só não interrompa ela, não fique julgando o que ela está fazendo, não fique querendo impedir que ela faça e nem querendo estimular demais e ficar falando, não, faz isso, faz aquilo. Só observe. E é que nem eu falei, isso serve para o dia a dia também. No caso que não falei de recuperar alguma função, fica muito mais pro profissional, porque ele que vai saber, né? No caso, o fisioterapeuta, o médico, o enfermeiro, eles que vão saber o que tem que ser feito. Então, o brinquedo vai ajudar o profissional a explicar para a criança, mas o profissional que vai lidar mais com isso, porque ele que vai saber exatamente a técnica. Porém, se o seu filho tem alguma doença crônica, que ele precisa fazer algum exercício, que você já tem bastante conhecimento sobre isso, você pode então usar o boneco para explicar para ele ali como que ele tem que fazer aquilo, se você vai fazer aquilo em casa. Então ele também pode ajudar você, tá bom? E aí essa técnica eu ensino no curso que é o método Comunicação que Educa. Vou deixar o link aqui na descrição e eu ensino essa técnica e outras técnicas também de comunicação, o que é necessário para você conseguir se comunicar bem com seu filho, como que está funcionando o cérebro da sua criança na idade que ela está, que tudo isso influencia na hora da gente se comunicar, né? E ajuda muito a educar melhor o nosso filho, fazer com que ele entenda mais o que a gente está explicando para ele, né? E então é isso, gente. O que eu queria passar para vocês era a importância de se comunicar, de deixar as coisas claras para a criança quando ela vai ser internada, quando ela está internada, de você estar presente ali naquele momento que vai trazer força para a criança, vai fazer com que ela supere e passe por esse período, esse obstáculo aí de uma forma muito melhor. E saiba que a sua presença ali, mesmo que você tenha que segurar a sua criança, não é algo que vai ser ruim para ela. O importante é você estar presente e você também falar sempre a verdade do que vai acontecer com ela, tá bom? É isso, gente. Tchau!